Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a presença de todos e dizer que, em decorrência dessa crise sanitária, nós estamos fazendo uma convenção, como disse o ministro Kassab, perfeitamente dentro do protocolo, e entre as coisas do protocolo, a recomendação de não ficar muito tempo numa sala. Então, vou procurar falar o máximo, o mais rápido possível. Queria também me solidarizar aqui com todas as famílias que sofreram perdas e de seus entes queridos com a Covid, e meu voto de melhoras para todos aqueles que estejam acometidos, eventualmente, pelo vírus. Agradecer muito aqui as autoridades do meu partido, a Marta Costa, deputada Marta Costa, nossa candidata a vice-prefeita, que, além de administradora de empresas, tem 3 mandatos de vereadora, portanto, conhece a cidade como poucas pessoas. Foi minha colega na Câmara de Vereadores, onde eu pude ver e sentir a personalidade agregadora e trabalhadora da Marta, e já hoje no 2º mandato de deputada estadual. A querida Alda Marco Antônio, de quem eu tive a honra de ocupar a sala na gestão do prefeito Kassab, durante um período de transição. E, como disse o Kassab, é uma sala que dá sorte. Deu para ele, deu para a Alda, e eu espero que dê para mim também. Gilberto Kassab, meu amigo de tantos anos, de quem eu tive o prazer de participar da eleição para vereador. Conheço a vida toda e tem sido, obviamente, tenho o privilégio de poder tê-lo como meu guru político. E eu diria que é ter o melhor articulador político da geração, da nossa geração, hoje, podendo seguir os passos ou os conselhos de alguém como Gilberto. Alfredo Kotait, também amigo de tantos anos, Patrício, também descendente de libaneses como eu, e um amigo querido, presidente da Associação Comercial, que está fazendo uma revolução na Associação Comercial, devolvendo àquela entidade o prestígio que ela merece e tem que ter. E o Ricardo Patá, que, por incrível que pareça, mas é meu colega de colégio. Estudamos juntos no Dante Alighieri. E na época, a gente já podia até dizer que o Patá representava o capital e eu representava o trabalho. Você vê como muda, como o mundo muda, né? Enfim, agradecer a todos os vereadores eleitos, que eu quero aqui agradecer através do nome do Pólice Neto, e agradecer os candidatos, todos os candidatos de uma chapa que eu tive a oportunidade de falar com cada um deles, conhecer bem cada um dos vereadores, dos candidatos a vereador, que agora se tornam, dos pré-candidatos que agora se tornam vereadores. A imprensa também, meus agradecimentos pelo trabalho que tem feito, muito importante, durante, não só permanentemente, mas nesse período de pandemia, que não tem sido fácil para ninguém. As minhas amigas e amigos do PSTB, que eu quero saudar através dos meus amigos, o João Aprá e do Wagner Gama, que sempre, todos esses dias, todos esses meses, estiveram presentes aqui do meu lado, em todas as horas que nós precisamos. Um cumprimento especial à minha mulher Sônia e à minha querida mãe, Tereza, Maria Tereza, 2 mulheres sempre presentes em todos os desafios que eu tive na minha vida. E como disse o Kassab, sempre de bom humor. A Sônia, pelo menos, a minha mãe, nem tanto. Mas, sem dúvida nenhuma, a Alda falou uma coisa importante. A visão da mulher é sempre fundamental e complementar, até porque as mulheres têm um cérebro mais sofisticado, e para um monte de coisas elas sabem decidir melhor. Vou falar rápido, mas hoje São Paulo vem enfrentando uma série de problemas muito graves, como nunca enfrentou antes. Mas não foi apenas a pandemia da Covid que nos levou a essa situação. Infelizmente, a gestão municipal do atual prefeito tem sido outro verdadeiro desastre para a nossa cidade. Uma epidemia de descaso e incompetência que já dura 3 anos, sem ter feito nada de verdadeiramente relevante nesse período. Muito pelo contrário,
O que nós vimos nos últimos 3 anos foi uma administração perdida, atrasada, sem inovação, sem prioridades, com os problemas reais dos paulistanos. É uma gestão que parece mais interessada em agradar os empresários de ônibus que proteger a população, que está mais preocupada em inaugurar uma fonte luminosa que custou 100 milhões de reais aos cofres públicos do que fazer saneamento básico, urbanizar favelas ou fazer a inclusão digital dos paulistanos e trazer para o século XXI aqueles que vivem na periferia de São Paulo e nas áreas que não têm ainda nenhuma infraestrutura. O que fica claro a partir disso é que faltou conhecimento da cidade, faltou experiência para lidar com os problemas complexos de uma metrópole como a nossa, faltou preparo e, acima de tudo, faltou visão de futuro e compromisso com os paulistanos. Mesmo agora, nos meses de pandemia, as ações e medidas equivocadas da Prefeitura acabaram por penalizar muito a nossa população. Agravaram em muito o risco à saúde de todos, por exemplo, aglomerando pessoas no transporte público ao reduzir a frota de ônibus e promover rodízios irresponsáveis. Agora estão assistindo de braços cruzados a economia da cidade colapsar e os empregos desaparecerem. Os números mostram isso, basta olhar na associação comercial, basta olhar nos sindicatos de trabalhadores. Mas a Prefeitura continua cobrando impostos e taxas, sem pôr em prática nenhum plano sequer para apoiar os comerciantes, prestadores de serviços e trabalhadores. Não vamos falar de falta de dinheiro e nem falar, para mim, de responsabilidade fiscal. Eu ajudei na responsabilidade fiscal e tenho muito ciente. A questão aqui não é gastar muito ou gastar pouco, mas gastar bem, gastar com responsabilidade fiscal pensando na população da nossa cidade. O que estamos assistindo não é o que fez São Paulo, a cidade que nós conhecemos e amamos. São Paulo é uma cidade que sempre esteve na vanguarda do nosso país. Eu posso afirmar isso com tranquilidade, porque os meus antepassados vieram para cá no final do século XIX. Por que vieram para cá? Porque vieram trabalhar, buscar emprego, buscar um lugar que desse oportunidade a todos eles. E foi aqui que eles ficaram. Foi São Paulo que permitiu que eles empreendessem, que permitiu que eles trabalhassem, que permitiu que eles fizessem os investimentos, a construção de fábricas novas e gerar centenas de milhares de empregos no nosso país. Por tanta dedicação a essa cidade, a minha família acabou se tornando parte da história da cidade, parte do seu desenvolvimento e, por que não dizer, parte do sucesso de São Paulo. Vocês sabem que uma época eu perguntei para o meu tio, Titilo Matarazzo, por que ele doava tudo o que ele tinha para o Museu de Arte Contemporânea, para o Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Moderna, Fundação Bienal de São Paulo. E ele me disse o seguinte: você tem que ter em mente que nós temos obrigação de deixar para São Paulo alguma coisa que esteja acima dos nossos interesses pessoais. E a população de São Paulo merece receber tudo isso que eu estou doando para que possam usufruir. E é pensando nisso que eu também, hoje, quando me perguntam por que eu quero ser prefeito, eu respondo, em primeiro lugar, é para retribuir um pouco o que São Paulo deu, o permitiu que minha família construísse. É a oportunidade que São Paulo deu a todos nós. E também por inconformismo, não tenham dúvida, porque eu sei que dá para fazer muito mais, mas dá para fazer muito mais. Eu já fui secretário de Estado 2 vezes, inclusive secretário da Cultura, onde eu pude fazer as fábricas de cultura, um dos projetos mais emocionantes que eu fiz, e foi na cidade de São Paulo. Eu fui ministro, fui embaixador, mas também tive a alegria de ser secretário de subprefeituras na gestão do Kassab, fui secretário de serviços, fui subprefeito da Sé. E fui vereador com 117 mil votos. Portanto,
eu conheço bem a administração pública e conheço bem a cidade de São Paulo. Me orgulho disso, porque me dediquei. E eu sei que dá para melhorar muito a nossa realidade. E eu sei também que é preciso mudar essa realidade. Por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo. E por que eu digo que dá para mudar e que dá para fazer muito mais? Porque nós já fizemos e já fizemos muito mais. Quando eu tive a felicidade, até quem estava corrigindo o meu discurso falou, não, mas felicidade é uma coisa meio piegas. Eu falei, não, eu fui feliz quando eu trabalhei na prefeitura, a palavra correta é essa. Então, o pessoal não entende que eu gostei mais de ser subprefeito da Sé do que embaixador em Roma, na Piazza Navona, porque aqui eu estava resolvendo o problema das pessoas. E quando eu estava na prefeitura, nós avançamos muito, nós colocamos muita coisa em ordem na cidade. O prefeito Gilberto Kassab, hoje presidente do partido, sabe melhor do que ninguém tudo o que nós fizemos. E eu vou aqui listar alguns exemplos. Nós implementamos, por exemplo, a Lei Cidade Limpa, que foi uma revolução em São Paulo. Uma revolução que, infelizmente, agora na Câmara foi votado em primeira votação um projeto que quer acabar com a Lei Cidade Limpa, que quer poluir a cidade de São Paulo, destruir tudo aquilo que a população conseguiu avançar. E não teve uma palavra do Executivo nesse sentido. Da mesma forma que o Executivo não se manifestou nenhuma vez quando propuseram extinguir a controladoria da prefeitura. A única coisa razoável que tinha sido feita na gestão anterior era uma controladoria eficiente, que nós vamos recolocar na nossa cidade. Nós iniciamos a urbanização de favelas na gestão Kassab, beneficiando mais de 100 mil famílias, com dignidade, endereço e saneamento. Reformamos todas as escolas de São Paulo, além de construir 300 escolas novas e terminar com as fatídicas escolas de lata. Ninguém lembra dessas coisas, e nem deve, porque é passado, nós fizemos, mas dá para fazer. Deu para fazer com um orçamento bem pequenininho. Naquela época a cidade estava quebrada, hoje não está. Nós reformamos também todas as UBSs da cidade. Pavimentamos 1.500 ruas, 1.500 ruas foram pavimentadas, de rua de terra para rua de asfalto, e recapeamos 2.500 quilômetros. Fizemos e pusemos em operação 150 AMAs, foram 150 AMAs, e 2 hospitais, um entregue para Santa Marcelina, operar, e outro no Boimirim, para o Albert Einstein. Nós criamos mais de 60 parques, não só pela questão de lazer, não era isso, era para aumentar a permeabilidade da cidade e ajudar na absorção quando os córregos transbordassem e evitassem alagamentos. Criamos a Operação Delegada. A Operação Delegada, para vocês terem uma ideia, quando São Paulo tem 4.000 PMs nas ruas, com a Operação Delegada, isso cresce 80%, ou seja, nós praticamente, com recursos da Prefeitura, dobrávamos o efetivo da PM na cidade de São Paulo, melhorávamos a segurança, o que é algo essencial numa cidade como a nossa. Basta olhar ou andar hoje pelo centro da cidade e tentar tirar uma fotografia com o celular, vocês vão ver quanto tempo dura. Nós acabamos com aquele histórico alagamento do córrego Pirajussara, mexendo no leito do córrego, mas principalmente fazendo um negócio que há anos se arrastava, que era o piscinão da Sharp, lá na região do Butantã. Enfim, criamos o remédio em casa e tantas outras coisas. Portanto, dá para mostrar, a gente mostra, e é possível fazer muita coisa. São Paulo hoje tem um orçamento de 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Vai cair com a pandemia? Vai. Vamos dizer que chegue a 65 bilhões esse ano. Tem hoje 18 bilhões em caixa. O orçamento, até o primeiro semestre, cresceu 7%. Tem 9 bilhões em caixa hoje, né, para a prefeitura gastar, livres, mas não gastar em fonte luminosa,
né, para marcar a gestão, não ficar pintando guia e poste com cal branco para parecer que trabalhou. Por que não fez durante esses 3 anos? Por que não recapeou, não pavimentou, não tirou buracos? Não é possível a gente continuar andando, gente, em pleno século XXI, você ter que ir pessoalmente numa UBS para marcar hora com o seu médico, perder dia de trabalho para marcar a hora, levar meses esperando uma consulta ou levar meses para fazer um exame. Isso não tem cabimento em pleno século XXI. Não tem cabimento nós lermos, como li na Folha de São Paulo a semana passada, que no Hospital Tid Setúbal, que é referência na Zona Leste, 67% das pessoas que chegaram lá com Covid morreram. Isso não tem cabimento em pleno século XXI, com a prefeitura com dinheiro em caixa. O que falta é gestão, o que falta é interesse, o que falta é paixão pela cidade, principalmente pela população de São Paulo. Não é possível faltar, como faltou, remédio nos postos de saúde, Novalgina nos postos de saúde ou remédio para coração em alguns lugares. Então, por que não se pode abrir as AMAs, por exemplo, AMAs ou UBS, nos finais de semana, em lugares onde tem demanda? Pode fazer isso, né? Tem que estudar. Por que não fazer o que o Estado fez, por exemplo, o que a Prefeitura fez no começo da gestão com o João Dória, fez com o hospital público? Por que não fazer com o hospital privado? Por que não fazer com os hospitais públicos? Abrir durante a madrugada para fazer exames, trabalharem durante a madrugada para fazer exames finais de semana? Pode fazer, é questão de querer. Agora, precisa trabalhar, precisa andar na rua, precisa ouvir as pessoas, porque sabe a realidade, a prioridade, o problema de um lugar na cidade, quem mora e quem trabalha no lugar. No gabinete você não fica sabendo de nada. Perguntar para o subprefeito como está Itaquera, ele sempre vai te dizer que está bom. Ou alguém imagina que o subprefeito vai dizer que ele não está trabalhando direito lá. Então é questão de ir nos lugares. Como é que pode a gente achar ou conviver bem, imaginando que uma cidade do tamanho de São Paulo, que todo mundo quer dizer que ela é cosmopolita, internacional, todo mundo gosta de dizer que é a grande cidade da gastronomia. Pode ser e deve ser, mas tem que lembrar também que nós temos 3,5 milhões de pessoas nessa cidade que ainda não tem saneamento básico. Isso não tem cabimento. Isso não é um indicador de cidade desenvolvida e muito menos de uma cidade rica. E é nessas áreas que nós temos que investir. Não tem cabimento isso. E como é que resolve isso? Resolve, porque nós resolvemos uma parte disso. É através da urbanização de favelas. Na urbanização de favelas, você regulariza o solo, você dá endereço para as pessoas, que dessa forma eles têm acesso a muitas coisas, tendo endereço. Você dá infraestrutura de bairro, você coloca AMA, você coloca o clube, você pode fazer benfeitorias e, principalmente, você põe saneamento básico, levando para baixo a mortalidade infantil, que é absurda em algumas regiões da nossa cidade. É inaceitável, acho eu, que quem convive bem com essas coisas realmente não pensa nem na cidade, nem na população. A minha pergunta, e nós vamos fazer isso porque nós fizemos, acho que é até importante dizer, nessa questão do saneamento, que fizemos urbanização de parte de Paraisópolis, grande, metade de Paraisópolis, o Haddad paralisou e o resto. Basta ir lá ver a metade urbanizada e a metade não urbanizada. Você tira as pessoas da área de risco, verticaliza onde precisa. Nós fizemos no Cantinho do Céu, na Zona Sul, fizemos na Vila Nilo, na Zona Norte, fizemos no Recanto dos Humildes, em Perus, e na Vila Santa Inês, na Zona Leste. Fizemos muita coisa. Beneficiamos mais de 100 mil famílias. Agora, é razoável a Prefeitura chegar à conclusão que as crianças não estavam fazendo ensino à distância só agora, na véspera da eleição, querer distribuir 500 mil tablets? Ainda bem que vão fazer, tudo bem, ainda bem. Mas, gente, nós estamos no século XXI, está todo mundo falando de ensino à distância, independente da pandemia. Será que a Secretaria de Educação não sabia que não tem internet na periferia de São Paulo?
que os meninos que moram lá, por exemplo, no Córrego do Bispo, na Zona Norte, ou quem sabe lá na Ponta de Parelheiros, será que ele não sabe que não tem dinheiro para comprar computador, não tem dinheiro para pagar plano de celular e que não tem sinal de celular na periferia, porque tem uma lei parada há 12 anos aqui na Câmara, 12 anos sem pôr uma antena nova na cidade de São Paulo? Isso não tem cabimento, o Executivo tem que se mexer, tem que pelo menos conhecer a cidade que pretende administrar. Não vou me estender, mas não posso deixar de falar, a população de rua de São Paulo hoje já são 26 mil pessoas, e isso vai aumentar em função do desemprego. Eu vi outro dia, não sei aonde eu vi, que 12 mil bares e restaurantes fecharam e já tem mais de 60 mil comerciários desempregados. Isso vai agravar. Qual é o plano que a Prefeitura pôs até agora para ajudar a população de rua? Não da pandemia, mas antes da pandemia também. Nenhum. Por que não procurar as entidades privadas, entidades filantrópicas privadas que têm capilaridade, têm área física, têm espaço e têm mão de obra adequada, já está fazendo esse trabalho, mas não tem recurso suficiente para fazer na escala que São Paulo precisa. A Prefeitura, o recurso tem, ela não tem a mão de obra e não tem o espaço físico, mas há quem tenha, é só procurar e resolver. E a Cracolândia, não vamos esquecer da Cracolândia, todo mundo sempre me fala da Cracolândia como se eu fosse fugir da questão. Não, eu passei os 4 anos ou 5 que fiquei na Prefeitura, todos os dias eu passei lá, o Gilberto sabe disso. Aquilo hoje são 2.200 pessoas, parte com sífilis, parte com HIV, abandonadas também à própria sorte. É preciso tratamento, é preciso resgatá-las de lá. Aquilo, para mim, é omissão de socorro. E depois tem o outro aspecto. São 2 bairros, Campos Elíseos e o Bom Retiro, hoje são reféns do tráfico, porque ninguém faz nada para fechar aqueles hotéis, para fechar a coisa que está roubando, que está passando o tráfico de droga. Não, não é questão de polícia, não vamos falar isso. De novo, a Cracolândia não é de direita nem de esquerda, ela só tem que ser resolvida com cuidado. Dependentes químicos é uma situação, o tráfico é outra situação, e cada um tem um caminho a seguir. Sobre burocracia e corrupção, acho que nem precisamos falar na cidade de São Paulo. Podemos, mas não precisamos. É razoável, Alfredo, que leve a renovação da licença de funcionamento de uma loja de armarinho, leve 2 anos para sair, e o cara tem que ficar indo lá fazer o quê? Quando essas renovações todas, nós tínhamos um negócio que eu me lembro que foi criado na gestão do Gilberto ainda, chamava SLEA, que era o Sistema de Licenciamento, etc., que já era eletrônico, aquilo foi paralisado. Por que não está implantado? É razoável uma licença para o empreendimento imobiliário levar 2 anos para começar a funcionar, para sair? Não tem cabimento, vai e volta uma obra, você vai e volta na prefeitura, até acabarem te aconselhando, contrata consultoria, faz isso. Não tem cabimento, você pode fazer isso de forma eletrônica. A tecnologia aplicada, ela encurta caminho, acelera espaços, acelera os processos e, principalmente, combate a corrupção. A fiscalização eletrônica é outra coisa que tem que fazer. Nós devemos lembrar sempre, o melhor fiscal da cidade é a população. Isso eu aprendi, e aprendi no programa de rádio, com as ligações que todo mundo fazia, depois pelo Twitter e redes sociais. A população te diz e fiscaliza o serviço público. E esse é o melhor fiscal. Isso nós podemos fazer como muitos lugares do mundo fazem. É fácil, mas não basta ter o aplicativo. Aplicativo tem, só que tem que funcionar. Então, o que nós vamos fazer, gente, é estimular a retomada econômica de São Paulo. Nós vamos tirar o poder público do cangote do cidadão. O poder público tem que ser um facilitador e não um perturbador do cidadão. Essas são as verdadeiras prioridades que nós temos que resolver em São Paulo. Essa é a São Paulo real.
Podemos discutir a São Paulo dos sonhos, e nós vamos chegar na São Paulo dos sonhos, mas trabalhar tem que ser na São Paulo real. Resolver o problema de miséria que tem na cidade, de dificuldade de boa parte dos paulistanos. Claro que nos primeiros dias de gestão, como disse o Patá, as primeiras ações vão ser os programas destinados a manter e a recuperar empregos. Dá para fazer, terá dinheiro para fazer. É questão de você definir a prioridade. O que é prioritário? Você gastar 100 milhões com microcrédito para o microempreendedor ou por 100 milhões numa fonte luminosa no Anhangabaú? Qual é a prioridade? A gente tem que escolher. Governar é fazer escolhas, difíceis muitas vezes, mas eu acho que governar é pensar na população, não pensar na próxima eleição, como tem sido hábito no nosso país. Eu quero ser prefeito para resgatar o orgulho, a pujança e a força econômica que sempre foram a marca registrada de São Paulo. Essas características é que trouxeram a minha família para cá e fizeram que eles ficassem aqui. Nós temos que recolocar São Paulo na direção do futuro, tirar o atraso, devolver a visão de futuro para São Paulo e para os paulistanos. São Paulo tem que voltar a ser a cidade das oportunidades, da inovação, do emprego e da esperança. São Paulo tem que voltar a ser São Paulo. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado a vocês. Muito bem, antes do encerramento, nós vamos agora abrir espaço para as perguntas dos meus amigos jornalistas e colegas, que sempre dão tanto trabalho para os prefeitos, e é assim que tem que ser, e, portanto, o espaço estará aberto aqui para os que estão presentes e também para aqueles que nos enviaram perguntas aqui. Quem tiver que fazer a pergunta, é só levantar a mão que alguém leva o microfone até vocês aí. O presidente Gilberto Kassab pediu desculpas por ter que se retirar, ele tem compromisso em Brasília, está indo para lá. Mas os nossos candidatos estão aqui prontos para responder as perguntas. Alguém aí, o Gajador? Vamos ler primeiro. Então, vamos primeiro para aqueles que nos enviaram perguntas aqui digitalmente. A primeira pergunta vem da Helena Fernandes, do SBT. Ela pergunta o seguinte: ela gostaria de perguntar para o candidato como ele vê tantos nomes na disputa pela Prefeitura de São Paulo, pois até agora temos 18 nomes como pré-candidatos, como vocês. Eu pediria que a entrevista continua, um silêncio aí, por favor. Muito obrigado. Positiva porque mostra que tem mais gente interessado em administrar a nossa cidade, tem mais gente com espírito crítico, vendo que as coisas estão indo muito mal em São Paulo. Claro que quem vai fazer essa seleção é a população. E, claro, também temos que ver qual o perfil dos candidatos, mas eu acho ótimo, principalmente se tivermos candidatos bons, candidatos locais da cidade de São Paulo, que conheçam a cidade, que conheçam as prioridades da nossa cidade, para que possam resolver esses problemas que nós enumeramos aqui. Perfeito. A segunda pergunta vem da Silvia Amorim, do Globo. Ela dirigiu a pergunta a você e ao presidente Gilberto Kassab, que infelizmente teve que se retirar, mas a pergunta cabe ao candidato também. Ela diz o seguinte: a escolha de formalização para formalizar a sua candidatura no primeiro dia do calendário eleitoral para as convenções não é uma coincidência. Sua pré-candidatura conviveu até agora com o fantasma de o PSD decidir não ter candidato próprio em São Paulo e apoiar outro candidato. Diz a Silvia que já aconteceu isso em 2016. E ela pergunta: quero saber se a convenção realizada hoje aprovou algum instrumento que dá à executiva do partido a possibilidade de rever a candidatura própria até o prazo limite dado pela Justiça Eleitoral. Olha, Silvia, eu não estou vendo fantasmas, não, e nem preciso. Eu conheço o Gilberto Kassab e não aconteceu isso quando ela falou, em 16, né? Não, eu conversei com o Gilberto Kassab
na época, e senti que não tinha condições, eu tinha acabado de mudar de partido, de vir para o partido, não tinha recurso para eleição, foi uma decisão até minha, no sentido de não ser candidato. E depois o apoio à outra candidatura foi uma decisão partidária. Agora, eu não tenho a menor preocupação nesse sentido. Para mim, não precisa nenhum instrumento partidário que assegure a candidatura, até porque eu acho que o ministro Kassab, o presidente Kassab, deu as declarações aqui que as pessoas podem perceber o que ele pensa da importância do partido ter candidatura própria, até em função da legislação eleitoral. Então, nesse sentido, eu, pessoalmente, estou muito tranquilo, porque conheço o Kassab há muitos anos, confio nele, e principalmente também nisso, quer dizer, a própria legislação eleitoral indica que o bom para os partidos é manterem suas candidaturas próprias, ter personalidade. Perfeito. Essa é uma diretriz nacional, candidatos próprios em todo o país, até pela sobrevivência dos partidos com a mudança das... Aliás, é isso, é uma decisão da nacional do partido ter candidaturas próprias em todos os municípios acima de 100 mil habitantes, se não me engano. Perfeito. Agora a pergunta para André Matarazzo é da Bárbara, do jornal Da Gente. O senhor tem em mente algum projeto específico para a Zona Oeste? Muitos projetos específicos, até porque, mas mais do que qualquer, o principal projeto é sentar com a população da região, com as entidades da região e analisar uma série de coisas que existem lá e que estão encalhadas, desde o pio, desde travessias do rio, de pontes que tinham que ser feitas, habitação de interesse social das operações urbanas, que também ainda não foram começadas. Projetos existem muitos, Bárbara. O que eu tenho, e você pode ter certeza, é vontade e capacidade para implementá-los e pôr de pé o que a Zona Oeste precisa. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui de jornalista presente. Você se identifica, por favor? Lobo, no seu discurso o senhor falou um pouco sobre as suas prioridades. Eu gostaria de saber se o senhor poderia detalhar esse programa de geração de empregos, o que é que o senhor tem em mente para essa retomada econômica de que o senhor falou, e as prioridades que seriam já de início da sua gestão, por gentileza. A prioridade, eu acho que de início, primeiro mês, segundo mês, é claro que as coisas não se põem em fila, você vai fazendo em paralelo, mas a questão de geração de empregos, para mim, é uma das coisas fundamentais. Primeiro, você utilizar algumas entidades para requalificar e capacitar as pessoas que já perderam os seus empregos. Segundo, você fazer um programa junto com a atividade econômica da cidade que dê um alívio e, como contrapartida, tenha dessas empresas, tanto de prestadoras de serviço como comerciais ou até profissionais liberais, deles não demitirem e até contratarem mais. A simplificação das renovações de licença de funcionamento, não é eliminação, simplificação, agilização, porque as empresas não podem perder tempo com outras coisas que não a vender, a faturar, a voltar à sua atividade. Tem uma série de medidas que estão todas bem detalhadas no nosso programa de governo. Mas prioridade são essas prioridades que nós elencamos aí. Estão, um exemplo, na educação, por exemplo. Não tem sentido hoje que você tem, desculpa se vou me alongar um pouquinho, né? Você tem hoje 50% da população morando na periferia, 50% no centro, né? Só que os empregos formais só tem 10% na periferia. Então, a população da periferia passa 5, 6 horas por dia nos ônibus, né, para ir trabalhar. Mais 1 hora de almoço, mais 8 horas trabalhando, mal veem os filhos. Com quem estão ficando essas crianças? Então, por exemplo, você tem na cidade uma infraestrutura de esporte gigantesca, são 300 clubes, entre clubes e CDCs. Estão aí entregues, sabe lá quem. Isso você tem que retomar, colocar eles trabalhando para a população, não alugando quadra ou usando como bar, para a população. A mesma coisa a Secretaria de Cultura, você tem os 50 teatros dos céus, você tem 70 bibliotecas. Eu quero que as crianças todas saiam da escola,
elas vão para onde? Ou para o equipamento de cultura, aprender através da cultura, ou aprender através do esporte, com a administração eficiente desses equipamentos. Isso dá para fazer, precisa investimento, mas o caro, pior, que a infraestrutura, ela existe, você só precisa retomar. Então, isso é uma prioridade já para a cidade. Vai gerar emprego? Vai, que na hora que você ativa também reformas, etc., você acaba ativando empregos. Mas, por exemplo, um fundo de microcrédito para o microempreendedor, esse que depende da rua para viver, está passando fome hoje, está vivendo às custas da ajuda federal, essa ajuda emergencial federal. Até quando vai durar isso? Então, nós temos que analisar um pouco as condições. O fundamental é o seguinte: administrar com responsabilidade fiscal absoluta, mas você olhando o orçamento, você sabe que tem espaço para pensar na população e, principalmente, pensar nos empregos. Mas tem mais detalhado no programa de governo, que vai estar pronto a outra semana. E se a gente fala aqui, todo mundo copia. Mas só falam, porque não fazem. Eu vou fazer. Perfeito. Então, se não temos mais questões da imprensa, fica aqui um recado final ao PSD de São Paulo. A convenção termina aqui, mas começa agora a luta de todos nós pela eleição de André Matarazzo, prefeito de São Paulo, Marta Costa, vice-prefeita. Boa tarde a todos e viva São Paulo. Obrigado.